E aí, pessoal, começamos, hein? O nosso mês do Halloween finalmente começou e todo mundo aqui estava bastante ansioso. Eu que mais estava ansioso aqui, porque esse mês é o mês do ano que eu mais fico animado. É o mês que nosso canal tem um rendimento maior, né? Tanto em leituras quanto em vídeos. Vocês sabem, no mês do Halloween é o mês que eu mais posto vídeo aqui no canal. Tem semanas que eu coloco 2 vídeos, até 3. Vamos ver se nesse mês eu consigo colocar 3 vídeos em uma semana só. Então, venham comigo logo depois da nossa mais nova abertura, que eu vou fazer uma tag bastante legal, que para nós inaugurarmos então o nosso mês do Halloween. E a tag se chama Essa Tag é um Terror. Então, vem comigo logo depois da abertura. E aí, né, gente? Super legal essa abertura nova, né? Então, essa abertura nova, quem fez ela, juntamente comigo, no caso, foi o meu irmão. Meu irmão, ele entende muito daquele programa de animação, Blender, sabe? E ele fez essa animação pra mim, ficou muito da hora. Eu escolhi os personagens, fui guiando ele, tipo, falando o que eu queria, sabe? E ele foi fazendo e ficou fantástico, gente. Ficou muito legal. E vocês viram o vídeo anterior do canal que ele fez uma animação toda em estilo Minecraft, aquele joguinho legal de sobrevivência, com a cena clássica do filme Misery, Louca Obsessão? Então, ficou muito legal também. Confira o vídeo anterior do canal, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, que foi o vídeo de abertura do nosso mês do Halloween. Então, hoje eu tô aqui pra gente poder fazer essa tag super legal. A tag se chama Essa Tag é um Terror. E consiste, então, em 10 questões. Se eu ficar olhando pra cá, gente, porque é onde tá marcadas as minhas questões. 10 questões, todas elas voltadas para o gênero do terror. Aí você pode fazer tanto ela baseada em livros quanto em filme. Essa tag fui eu que criei. E, como eu disse, pode fazer ela respondendo tanto em livros quanto em filme, todos voltados para o gênero do terror. Então, vamos logo começar? A primeira questão é: lugar maldito, a casa assombrada que mais te apavorou. E essa aqui para mim foi fácil de responder. A escolha que eu tive foi essa daqui, a Horror in Amityville, do Jay Anson, como a casa assombrada que mais me apavorou. Embora eu tenha lido vários livros de casas assombradas, eu acho que essa daqui marcou mais pra mim, em questão de assustar, sabe? Porque foi um dos primeiros livros de terror que eu li. Se eu não me engano, eu li esse livro, eu era bem pequenininho, eu tinha 7 anos, 8 anos, sabe pra vocês verem, pessoal? Porque era o único livro que tinha na minha casa. Da minha mãe, claro, excetuando os meus livros infantis, que eu tinha vários. Mas era o único livro que tinha na minha casa, livro adulto. Era esse daqui. Ele era da minha mãe. E eu fui e peguei com ela, peguei o livro, né? E adorei, né? Porque eu sempre, desde pequenininho, adorava filmes de terror, porque passava o Cine Trash, que era aquele programa que o Zé do Caixão apresentava, um filme de terror por dia. E naqueles meus tempos aulas, dos anos 90, passava muito o Cine Trash durante o dia, assim, por volta da tarde mesmo, às 4 horas da tarde, na rede, se eu não me engano, era Bandeirante. E passava o Cine Trash, eu adorava assistir aquilo lá, então sempre gostei de obras de terror. E esse livro sempre me chamou muito atenção, porque tinha o filme que passava, só que, eu não sei porquê, mas eu nunca consegui assistir aquele filme na TV, porque eu chegava da escola, já tinha acabado de passar, ou eu esqueci que ia passar naquele dia e perdi o filme. Eu sempre vi o trailer, adorava o trailer do filme, né? Aí minha mãe tinha o livro e eu fiquei muito empolgado e peguei o livro para poder ler. E eu li. Sabe aquele tipo de livro que marca você para sempre? É o caso desse livro. Esse livro me marcou pro resto da minha vida.
digamos que me jogou no meio do terror com mais força ainda, sabe? Eu gostava muito dos filmes. Os livros de terror eu não tinha tido contato até aquele momento, mas seria questão de pouco tempo. Mas esse aqui foi o primeiro livro de terror que eu li na minha vida, então foi a Casa Assombrada que mais me marcou. E o modo, tipo, documentário com que o livro vai mostrando os fatos pra gente e, sei lá, passa uma veracidade muito maior à história e faz a gente ficar acreditando naquilo. Imagina esses filmes found footage que fazem sucesso hoje em dia. Isso aqui é os primórdios desse estilo na literatura, contando como se fosse um caso verídico, uma reportagem. É muito legal, gente. E esse livro aqui, A Casa é do Mal mesmo. A Amityville, gente. A Amityville nossa senhora. Essa casa é braba. A segunda questão é ser monstruoso. O monstro que mais te deu arrepios. E eu escolhi com toda certeza esse aqui. Nosso amiguinho palhaço maldito aqui, que eu morro de medo. O Pennywise, ou Parcimonioso, como é nessa versão aqui. Eu acredito que na versão nova, na edição nova, que teve o sorteio esses dias, confiram lá o ganhador. Eu acredito que na versão nova eles traduziram o Pennywise, mantiveram o nome original, Pennywise, né? Mas aqui é Parcimonioso, o palhaço. Ou então, como ele é popularmente chamado por todo mundo aqui, a Coisa. E esse bendito aqui, desse palhaço, mas me deu tanto medo, gente. Enquanto eu li esse livro, eu vou deixar a resenha desse livro aqui embaixo para vocês verem minhas reações. Eu li esse livro, eu ficava com medo, eu tinha pesadelos, eu sonhava que esse maldito desse palhaço, gente do céu. O tempo todo que eu li esse livro, eu tinha pesadelos com esse palhaço. Eu não sei, eu acho que é aliou o fato do Stephen King fazer um livro aterrorizante com o fato de eu ainda ter medo de palhaços mesmo hoje em dia, mesmo estando com essa idade que eu tô, gente. E eu tenho medo de palhaço até hoje. Pode rir de mim, pode criticar, pode apontar o dedo e falar bobeira pra mim, mas eu tenho medo de palhaço até hoje. E esse bendito aqui me deu tanto medo que eu tive pesadelos. Então é o ser monstruoso que mais me assustou. A terceira questão é pessoa má, o ser humano que mais te enojou. E eu escolhi com toda certeza o nosso querido Norman Bates, do Psicose, que é esse clássico do Robert Bloch. Todo mundo conhece Psicose pelo filme, que é super clássico do Hitchcock, né? Mas ele foi primeiramente um livro. Então, acho que o pessoal que já está no meio literário, que lê bastante, já deve saber disso, né? Mas sempre tem um desavisado que pensou que Psicose era uma obra original do Hitchcock. Não é, gente. Ele é primeiramente um livro e foi lançado aqui no Brasil essa segunda versão. Ele tem uma versão bem antiga, lançada lá no finalzinho dos anos 50, que está esgotada. Aí a editora Dark Side Books trouxe ele novamente ao mercado nessa edição muito bonita. Ele saiu aqui no Brasil nessa edição nova aqui em duas versões. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a edição comum, né, gente? Paperback, e saiu também numa edição de capa dura, luxuosa, toda chique, muito bonita. E eu escolhi o Norman Bates como a pessoa humana mais má, mais terrível que eu conheço, porque, claro, tem um hall de humanos malvados aí enorme, mas eu acho que o Norman, pra mim, foi o que mais marcou pelo fato da frieza que ele demonstra quando ele mata as pessoas. Gente, eu vou dar spoiler aqui, que desculpe quem não leu, mas eu acho que não é spoiler, né, por uma obra dos anos 50. Mas os desavisados, fiquem aqui então, que esse pedacinho, esse trechinho que eu vou falar vai ser spoiler. Eu acho que o Norman, como um assassino, é uma pessoa terrível, porque ele é frio, ele não demonstra remorso nenhum, e tudo isso fica escondido, mascarado sobre a persona que ele assume da mãe dele, porque ele tem esse problema mental da dupla personalidade, que ele toma a personalidade da mãe dele para poder cometer os atos hediondos que ele tanto faz, né? Os assassinatos dele, inclusive aquele assassinato famoso da cena do chuveiro, né, gente? Vocês sabem. E eu acho que isso torna o Norman uma pessoa ainda pior, pelo fato dele se esconder atrás da mãe dele, mesmo a mãe dele sendo morta e ela sendo somente uma faceta, uma personalidade falsa que a mente dele criou. Então eu acho que esse é uma pessoa má, desprezível. A quarta questão é cena aterrorizante, a morte que mais te impressionou. E eu escolhi essa, foi muito difícil escolher, porque livro de terror que mais tem é morte, né, gente? E vamos combinar, tem mortes de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é estilo. E eu escolhi então uma história clássica. Eu escolhi
uma morte criada pelo nosso grande mestre do horror, Edgar Allan Poe. Eu escolhi a morte do conto Berenice. Gente, esse conto é muito bom. É um conto marcante, digamos assim, pelo final. Aliás, a maioria das obras do Edgar Allan Poe são marcantes pelo final impactante que ele dá a elas. Não que o decorrer da história seja fraco, não. Ele é até bem conduzido. Mas eu acho que o que marca, o que fica na memória mesmo, é o final impactante que o Edgar Allan Poe dá para as histórias dele. Inclusive, a história Berenice, eu acho que o ponto alto dela é o final dela, que é muito, muito chocante. E é a morte que eu escolhi. Agora eu vou de novo falar pra vocês aqui. Aqui vem um pequeno spoilerzinho. Quem quiser ficar, fica. A morte da Berenice é uma morte off. É uma morte em off, ou seja, o Poe não vai narrar aquela morte em detalhes, aquele tipo de coisa. Mas a morte em si, quando ela nos é revelada, é muito escabrosa, digamos assim. Porque o assassino, o personagem principal, devido à loucura, a loucura que ele é invadido, ele mata ela, a nossa Berenice, a moça que dá o título, a pancadas até tirar os dentes dela. Gente, é terrível. Nossa, imagina você morrer a pancada só pra poder arrancar os seus dentes, porque o personagem principal ele fica louco. Você vai lendo, você vai conseguindo então acompanhar a loucura dele aos pouquinhos aumentando, a fascinação que ele vai tendo pelos dentes da Berenice, aquele tipo de coisa, e ele vai ficando louco aos poucos. E é muito interessante ver como Poe foi desenvolvendo a narrativa e mostrando como ele foi perdendo a insanidade aos pouquinhos e foi ficando lelé da cuca. Até chegarmos a esse final, o ápice, o final impactante, que é a morte da Berenice, onde ele mata ela. Eu não lembro direito com o que ele mata ela, só sei que ele mata ela dando pancadas para poder arrancar os dentes dela, que é a obsessão dele. E é terrível, gente. Fim do spoiler. Essa então foi a morte que eu escolhi. É muito boa, né, gente? Mesmo não sendo aquela morte detalhada, a morte onde o autor nos descreve a morte passo a passo, é uma morte muito assustadora. Então, foi a morte que mais me marcou. A quinta questão é Rainha do Grito, a heroína que mais te marcou. E esse aqui foi bem difícil, porque Rainha do Grito é o título que eles dão para as protagonistas dos filmes de terror, né, gente? Embora tenham vários protagonistas homens, eu acho que as que mais brilham são as mulheres. E quando elas se mostram fortes, é muito interessante, né? Uma moça indefesa lutando contra aquele mal hediondo que os homens todos da história morreram e tudo mais. E a minha escolhida foi bem difícil, mas eu peguei a Jessie Burlingame, do Jogo Perigoso, escrito pelo nosso mestre Stephen King. E essa moça aqui, nossa gente, que personagem mais interessante. Inclusive eu vou fazer resenha desse livro aqui pra vocês agora, no mês do horror, então podem me cobrar. Se eu estiver esquecendo, me cobre lá no Facebook, pessoal. Meu Facebook tá ali embaixo, no box de informações, podem me adicionar e me cobrar por lá. E a Jessie, ela é fantástica. Nossa, a situação que ela passa nesse livro aqui é aterradora. É muito angustiante. E eu achei ela uma personagem feminina excelente. Merece muito o título de Rainha do Grito, porque ela é fantástica, embora ela não dê grito nenhum no livro, né, gente? Mas é muito boa essa personagem, muito bem desenvolvida. O King entrou mesmo na mente dela, ele criou mesmo uma mulher de meia idade em um casamento em crise, com seus medos, seus demônios do passado. Ela é muito interessante e merece muito o título de grande protagonista dos livros de terror pra mim. Uma que marcou demais. Essa questão é imagem chocante, a capa de livro que mais te impressionou. E a minha escolhida foi essa daqui, Hell House, a Casa Infernal, de Richard Matheson. E eu vou deixar a capa falar por ela mesma, gente. Olhem que capa. Isso aqui é uma capa de livro fantástica, né, gente? Eu não preciso falar mais nada, é uma grande capa. E vai ter resenha também desse livro agora no mês do Halloween, então pode me cobrar se eu esquecer. A sétima questão é assombração, o fato sobrenatural que mais te inquietou. E eu coloquei do nosso saudoso livro O Exorcista, do William Peter Blatty. Gente, vou só fazer um parêntese aqui. Que raiva! Eu peguei meu livro, essa edição, como vocês podem ver, que é edição bem antiga, tá velhinho de tudo, foi a primeira vez que eu li esse livro, foi nessa edição aqui, e eu peguei meu livro, tava folheando ele, e eu me deparo com um buraco
de traça no meio do meu livro. Olha aqui, gente. Buracão de traça. Foi de fora a fora, de um lado a outro do livro. Que raiva. Eu vou ser obrigado a comprar a edição nova que saiu. Vocês viram, né? Saiu aquela edição comemorativa de 25 anos do lançamento dessa obra. Eu vou ter que comprar, porque esse livro aqui é um livro sensacional, um livro que eu quero guardar por toda a minha vida. E eu quero que minha filha leia esse livro também. Espero que ela goste de terror, né? E é um livro muito bom, então eu gostaria de guardar esse livro. Eu fiquei morrendo de raiva que a traça comeu o livro. Não sei como que ela teve coragem de comer esse livro, né, gente? Vai que o coisa come ela. Mas então, voltando ao assunto aqui. Uma assombração que me assustou muito foi nesse livro aqui. Esse livro aqui eu li na minha pré-adolescência, nos meus 12, 13 anos. E tem vários fatos sobrenaturais que são assustadores nesse livro aqui. Mas eu acho que o que mais me assustou nesse livro aqui foram as cenas da nossa pequena Regan endemoniada. Principalmente aquela cena clássica que ela desce da escada. Tem no filme, né, gente? Tem um pedaço da cena. No livro a cena é maior. No filme, a cena onde a Regan então, vira a cabeça para trás lá, não é aquela que dá a volta de 180 graus na cabeça, não. Aquela que ela vira a cabeça para trás assim e começa a descer as escadas vomitando sangue, gritando obscenidades. Aquela cena me chocou muito. Eu achei ela muito assustadora, porque o modo como o autor descreve a cena no livro é mais longa. No filme ela dura poucos segundos, mas no livro ela é mais longa, ela é mais detalhada e mais aterrorizante. E é uma cena muito assustadora, uma cena que me assombrou bastante. E o livro todo é assustador, né, gente? Mas essa cena eu acho que é a que mais me marcou como fato assustador desse livro. A oitava questão é mestre do horror, o melhor autor do gênero. E vocês sabem, né, gente? O meu gosto aqui, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu adoro esse cara. Eu gosto muito dos livros dele e, pra mim, ele é o melhor autor do gênero. O nosso tio Steve, isso mesmo, o King, Stephen King. Eu coloquei esse livro aqui, o Iluminado, para poder ilustrar. Vocês sabem que eu adoro essa obra, eu fiz resenha dela aqui no canal. Ela é uma das melhores obras dele, embora eu não considere a melhor mais. Mas está no meu top 5 de melhores obras do King. E eu vou fazer, só fazendo mais um parênteses aqui, eu vou fazer um top 5 de obras do King aqui no canal, agora nesse mês do Halloween. Então, qualquer coisa você já sabe, se esquecer, podem me cobrar no Facebook. Então, eu coloquei o King como melhor autor de horror, embora eu fique aqui me comichando aqui para poder colocar um outro autor que eu gosto muito também, que é o H.P. Lovecraft. Eu gosto demais desse cara, ele também é muito bom, escreve obras aterrorizantes, mas eu acho que o King leva melhor pela quantidade de obras. O Lovecraft, ele faz mais contos, né? E ele não tem tantas obras, tantos contos quanto o King. Então o King ganha mais pela quantidade, que ele conseguiu explorar um pouco mais o terror do que o Lovecraft. E então o King, pra mim, leva o título de mestre do horror. A nona questão é Obra Macabra, o melhor livro do gênero. E, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, o melhor livro do gênero pra mim. It, a Coisa. Pessoal, esse livro é sensacional. É fantástico, é fenomenal, é incrível, é assustador, é completo. Eu acho que o King colocou tudo o que ele sabe de melhor no terror nessa obra dele aqui. Eu li muitas obras do King, se eu não me engano, eu li mais de 20. Eu li muita coisa dele, li bastante coisa dele. E de todos os livros que eu li do King, eu acho que esse aqui é o mais aterrorizante. Embora tenha dois que são muito aterrorizantes também, que chegam quase perto, que são o Iluminado e o Cemitério. Mas esse daqui, pra mim, ganha disparado pelo fato de ter um dos maiores seres monstruosos que eu já tive o desprazer de encontrar, que é esse carinho horroroso aqui da capa, aqui, o Pennywise parcimonioso, o palhaço. A coisa, né? E, gente, que livraço! Por que vocês não compraram ainda? Quem não leu? Por que não leu ainda? Tem que estar com o livro empacado aí na estante. Gente, desempaca esse livro daí. Aproveita esse mês do Halloween. Aproveita o nosso desafio do Halloween literário e coloca esse livrão aqui na categoria de ser monstruoso. Porque isso aqui é bom demais da conta. Ele vai encaixar em várias categorias, né? Vai encaixar na categoria de livro do Stephen King. Vai encaixar na categoria de ser monstruoso. Vai encaixar na categoria de livro que virou filme. Então, aí a oportunidade de falar esse livraço. E pra mim é o melhor livro de terror que eu já li na minha vida.
Vamos ver, né, gente? Eu tô no começo da minha vida ainda, eu tenho muito tempo para poder ler vários livros de terror, mas pra mim esse aqui até o momento foi imbatível. E a 10ª questão é final mortífero, o final que ficará na sua memória para sempre. E com toda certeza, eu acho que esse final foi muito impactante, eu nunca mais vou esquecer ele, desse livro aqui. A Casa das Bruxas, do H.P. Lovecraft. Consegui colocar ele aqui em uma aparição. Então, esse livro, para quem não sabe, eu fiz resenha dele, vou deixar a resenha aqui embaixo, no box também. Ele é um livro de contos. Aqui então a gente vai ter uma novela e 3 contos. A novela é Nas Montanhas da Loucura. E depois a gente tem os outros 3 contos. E um dos contos é o conto que dá título a esse livro aqui, A Casa das Bruxas. E tem um conto, esse conto da Casa das Bruxas se chama Sonhos na Casa da Bruxa. E esse conto tem um final aterrorizante, angustiante, muito, sabe, digamos assim, é difícil explicar. Ele teve uma adaptação para aquela série de TV Mestres do Horror. Vocês lembram dessa série? Era uma série que a cada episódio ela tinha um filme de aproximadamente 1 hora só, dirigido por um grande diretor de obras de terror. E foi o Stuart Gordon, que dirigiu o Reanimator lá nos anos 80, que dirigiu então o Sonhos na Casa da Bruxa, esse episódio em especial. E ele fez o final do livro. O final do livro é idêntico ao final do conto dele, da filmagem que ele fez. E aquele final, gente, eu acho que vai ficar marcado pra mim pra sempre. Agora vai vir um spoilerzinho aqui, pra quem não quiser saber esse finalzinho, pula essa parte. Então, vamos lá. O final dessa história aqui me deixou muito marcado, porque é o seguinte: a gente tem o personagem principal, ele vai passar por toda a história e tudo mais, então tem um certo momento que ele vai parar no manicômio. É o finalzinho. Ele vai parar no manicômio porque todo mundo pensou que ele ficou louco, que ele fez tudo aquilo que aconteceu. Não vou contar pra não estragar a surpresa, né, gente? Eu tô contando o final, mas não precisa estragar a caminhada até o final. Então vamos lá. Aí ele tá naquele manicômio, sendo preso, tá sendo estudado pelos especialistas, pensando que ele tá totalmente louco. Aí de repente eles escutam um grito. E eles correm na cela dele e quando eles vão ver, ele está sendo devorado por um rato com cabeça humana. A enfermeira chega lá, todo mundo lá chega lá, ele está dando aquele streamlink, todo aquele ataque, e tem um buraco enorme no estômago dele, e de lá sai um rato enorme com a cabeça humana. O rato devorou ele inteirinho por dentro. Gente, é muito nojento. Sabe aquele final que você fica com aquele na mente por muito tempo? Então, esse pra mim foi um final impactante. Um final que vai ficar marcado pra mim para todo sempre, porque é muito bom esse final, gente. Fim do spoiler. Então, gente, essas foram as minhas respostas. E espero que vocês tenham gostado. E eu vou taguear a gente sim para poder fazer essa tag, porque eu quero ver as respostas do pessoal aí. E vamos passar adiante essa tag. Vamos ver quem mais que o pessoal vai falar. E eu quero ver as respostas então do João Mitchells, da Neide, do Rubricando Livros, e do Lucas Dallas, do canal Fusão Literária. Eu quero ver respostas de vocês 3, hein, pessoal? Eu quero muito ver a resposta de vocês. Então, vamos lá. E vocês que chegaram até aqui, aguentaram essa falação toda minha, clique aqui embaixo em gostei, porque é a minha resposta, né, gente? É pra me saber se eu gostei mesmo. Então coloque aqui embaixo em gostei, comentem aí nos comentários, vamos lá conversar comigo, esse tipo de coisa. No box de informações vai ter todos os links lá, vocês podem me adicionar no Facebook, no Twitter, no Scoob, que eu vou aceitando todo mundo pra gente poder conversar por lá. E aguardem, nosso mês do Halloween tá só começando. Então vai ter vídeo pra caramba, vai ter vídeo à beça, vai ter muita resenha, vai ter muito vídeo, muita coisa legal. Ah, e uma ideiazinha. Vocês acham que é uma boa ideia eu fazer no dia 31 de outubro uma mini bookshelf tour só dos meus livros de terror? Me digam aí. Até o próximo vídeo, tchau!